Vamos saber a informação do Cláudio Rezende e do Rubem Júnior. Amanhã tem Galo em campo contra o Atlético do Paraná. É isso aí, o sinal eletrônico marcou, Emanuel, 6h30, 6h30 em Belo Horizonte. E o Atlético, por conta dos resultados, foram 9 testes positivos divulgados ontem à noite. O Atlético, por orientação do departamento médico, ele refez todos os exames nos jogadores e na comissão técnica e espera os resultados dessa contraprova ainda hoje. Os 9 casos da Covid e apenas um jogador, né? O zagueiro Gabriel, que nem vinha sendo muito utilizado pelo Sampaoli. Até em questão, por enquanto, né? Se esses exames de hoje derem negativo para todo mundo, os outros atletas de novo, o Atlético não perde tanto em campo. Agora, a comissão técnica do Sampaoli, aí sim um surto de Covid. Além do treinador, o argentino Sampaoli, Jorge Décio, o auxiliar dele, que já comandou o Galo por 2 vezes quando o Sampaoli estava suspenso, também está com Covid. Pablo e Marco Fernandes são 2 preparadores físicos. O Gabriel Andreata, que é o gerente de futebol, braço direito do Sampaoli. O Frederico Fortes, que é o analista de desempenho. O Danilo Minuti, que é o treinador de goleiros, está substituindo o Maia, que está na seleção sub-23, seleção olímpica, e vinha sendo preparador de goleiros nesta última semana, além do Domênico Bering, que é o diretor de comunicação. Esses 9 casos de Covid. E aí poderia dirigir o Atlético o irmão do Jorge Décio, que também é argentino, o Carlos Alberto Décio, que faz parte hoje, ele é auxiliar do time de transição. E como já conhece o Sampaoli há muito tempo, poderia ser também, mas ele testou positivo e aí também não pode ficar no banco de reservas. Todos esses nomes que eu citei, de acordo com o clube, estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença, em isolamento desde ontem, e o período de afastamento varia de 10 a 14 dias. Sendo assim, Sampaoli, essa turma toda aí, eles vão ficar fora dos jogos também contra Ceará e Botafogo. Ceará é domingo em Fortaleza e o Botafogo na outra quarta-feira no Mineirão. O treino pela manhã hoje aconteceu normalmente e o Atlético está aguardando esses resultados dos exames hoje à noite para definir quem vai comandar o time amanhã, à beira do gramado. A tendência é de que seja o Diogo Alves. O Diogo Alves é analista e auxiliar do Sampaoli, ele faz parte da comissão técnica do argentino, ele todos os jogos fica no banco de reservas com o Sampaoli. E ele já trabalhou ano passado no Santos e tem aí essa chance maior de ser o comandante. O Éder Aleixo, ex-atacante do Galo, ídolo da torcida, e o Lucas Gonçalves, eles fazem parte da comissão técnica permanente e devem completar essa comissão técnica do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Um detalhe importante aí para o torcedor do Atlético é o seguinte: o Sampaoli, ele não vai poder ir ao jogo, né? Ele tem que ficar em isolamento em casa, e para essa partida um agravante, algo que eu acho que nunca aconteceu, né? Não tem transmissão de TV, nenhuma transmissão de TV. Então o Sampaoli amanhã, ou o Atlético consegue enviar alguma imagem dele, ou lá da análise de desempenho, ou da TV Galo, direto para casa do Sampaoli, ou ele vai ter que ficar no radinho acompanhando o jogo mesmo na Itatiaia e comunicando, né, por telefone com a turma do banco de reservas. Imaginem como vai ficar o Sampaoli, que já é agitado ali, vendo tudo e não conseguindo ver como que vai ficar aí o treinador atleticano. Agora, a situação do time, por enquanto, só o Gabriel com essa confirmação. Há uma preocupação do Atlético, mesmo se ninguém testar positivo nesse novo teste de hoje, eles vão refazer os testes para o fim de semana, na quinta ou sexta-feira, porque sempre a CBF tem esse protocolo antes das partidas. Como o Gabriel e muitos da comissão técnica estão infectados, o vírus pode já estar em outros atletas, mas não acusar nos exames, e pode acusar no exame lá da quinta ou sexta-feira. Por isso, todo o cuidado do Atlético seguindo os protocolos da Covid. O Guilherme Arana está com a seleção brasileira lá no Uruguai para o jogo da seleção hoje à noite, e o Atlético conseguiu a autorização agora à tarde para o jatinho particular. Essa autorização o Atlético esperava das autoridades aeroportuárias do Uruguai
e saiu. Sendo assim, o jatinho particular vai deixar a capital uruguaia após a partida de madrugada e no início da manhã o Guilherme Arana já estará em Belo Horizonte, vai desembarcar em Confins. O que aconteceu nesse jatinho particular? O Atlético, junto com o Internacional, eles vão dividir as despesas, porque além do Arana, Thiago Galhardo, que também está com a seleção, vem para BH para jogar contra o América amanhã na Copa do Brasil. E a parte do Atlético, a gente sabe que os parceiros aí vão ajudar também, os parceiros investidores que sempre estão arcando com muitas despesas no clube. E o Arana vai ter esse conforto, vai poder jogar amanhã normalmente nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Emanuel, até então não tem tanta perda técnica em campo, né? O Gabriel, o Sampaoli praticamente não utilizou durante o Campeonato Brasileiro. Agora, fica essa apreensão no ar, né? E o Atlético teve que readequar toda a programação de treinamento, porque não vai ter o Sampaoli e a comissão técnica dele por 10 a 14 dias. Vamos ver como que o Atlético consegue, né, assimilar tudo isso depois de assumir a liderança e vindo de vitória contra o Corinthians lá em São Paulo, Emanuel. Ô, Cláudio Rezende, quando você passava essas informações preocupantes do Atlético, me lembrei aqui de um nome que está hoje trabalhando no Atlético e que até pouco tempo estava em campo com os jogadores, muitos deles jogadores atuais. O Leonardo Silva. Sim. Não sei, o Atlético se lembrou de muito argentino aí que tem até dificuldade de se comunicar com os jogadores. O Atlético tem Éder Aleixo, o Atlético tem Leonardo Silva. Vamos acreditar um pouco mais no consumo doméstico, Cláudio Rezende. É uma opção também. O Leonardo Silva hoje ele é o diretor, né? Ele é o coordenador do time de transição do Atlético. Por que não? Pode ser uma opção aí para a turma do Galo, que ainda está definindo essa situação para amanhã. Quem vai comandar o time no banco de reservas? O Savarino, Emanuel, está em campo neste momento, titular da seleção da Venezuela hoje. Contra o Brasil ele foi reserva no Morumbi, entrou no segundo tempo. Hoje ele começou jogando. Seleção da Venezuela em campo neste momento contra a seleção da Venezuela recebendo o Chile. Tá 1-1 o Savarino titular. Ele e o Júnior Alonso, que deve jogar daqui a pouco, né? O Júnior Alonso é titular do Paraguai. 8 da noite começa Paraguai contra a Bolívia em Assunção. Esses dois jogadores aí o Atlético já aguarda ambos, né, Savarino e Júnior Alonso, para o jogo do fim de semana contra o Ceará em Fortaleza. Para amanhã eles não vão conseguir chegar. O caso do Arana é específico, né? Vai ter um jatinho particular para trazer o lateral esquerdo, que não acontece aí com o Savarino e Júnior Alonso. A logística seria muito mais complicada. E é bom a gente atualizar aqui a situação envolvendo o Alan Franco, né? O Alan Franco que pegou o Covid-19 lá no Equador, tá fora do jogo de hoje e ele vai ter que esperar esse período de isolamento de 10 dias, no mínimo, para poder retornar ao Brasil depois que fizer um teste e der negativo. Então, também o Alan Franco vai desfalcar o Galo aí nas próximas rodadas. Essa notícia do jatinho particular, a gente tem que dar os créditos aqui ao nosso Thiago Reis, que ontem trouxe na Itatiaia em primeira mão que o Galo fretaria nesse jatinho particular com a ajuda de parceiros para trazer o Arana para o jogo de amanhã. O árbitro do VAR, eu estava apurando junto com o Wellington Campos, Emanuel, depois daquela polêmica toda do jogo do Galo contra o Corinthians, o Galo pedindo os áudios na comunicação do VAR, naquele lance do pênalti não marcado em cima do Vargas, no jogo em São Paulo. Hoje teve uma mudança no VAR, no árbitro do VAR do jogo de amanhã. Saiu o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, e agora entrou o José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. O árbitro principal não foi alterado, é o Diógenes José Padovani, do Espírito Santo. O Atlético, quando a gente apurou, disse que não fez nenhum pedido para essa mudança no VAR, só fez mesmo esse pedido lá do jogo anterior, né? Dos áudios do VAR lá, porque para saber o que aconteceu, que o VAR não chamou o árbitro naquele lance, mas a informação do Wellington Campos é que o Rodrigo Nunes de Sá, ele foi retirado da escala por problema de saúde. A CBF, então, comissão de arbitragem, tirou o árbitro por esse motivo aí de saúde, recuperação aí também para ele, coloca um paulista, o José Cláudio Rocha
Filho na arbitragem de vídeo amanhã do Galo contra o Atlético Paranaense. Hoje teve estreia do futebol feminino, o Galo venceu 1-0 o América no Campeonato Mineiro na Vila Olímpica. O gol foi da Lorena. Parabéns às meninas aí estreando bem no Campeonato Mineiro. E esse Atlético Paranaense, como que chega para esse jogo contra o Atlético? O jogo adiado. O Rubens Júnior lá da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rubens. Boa noite, Rezende. Um abraço para você, para quem nos acompanha na turma do bate-bola. É o Furacão que deixa Curitiba daqui a pouco, a delegação em direção a Belo Horizonte, e não terá o atacante Carlos Eduardo. O jogador não vai viajar com a delegação, já que sentiu um edema na coxa. Com isso, o Reinaldo vai ser o titular. Além do Carlos Eduardo, o Atlético Paranaense tem outros 4 desfalques. O lateral esquerdo, Márcio Azevedo, ele vai ter que passar por uma cirurgia no joelho direito e só deve voltar a atuar no próximo ano. Jonathan e Lúcio Gonzalez estão em fase final de recuperação e não vão para o jogo, assim também como Vitinho. A equipe que vem de 2 vitórias seguidas tenta a sua recuperação na competição. 2-1 para cima do Fortaleza em casa, 1-0 para cima do Goiás fora de casa, continua na zona de rebaixamento. O Furacão na 17ª colocação com 22 pontos. Assim, um provável time do técnico Paulo Autuori para amanhã, tendo Santos, Eric, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner. O meio campo, o Wellington, Christian e Léo Cittadini. O ataque, Nicão, Reinaldo e Kaiser. A delegação que conta também com outros 12 jogadores, Rezende. É o atacante Eduardo Sacha, Rubens Júnior e amigos, ele postou há pouco no Instagram dele, estava lá no hospital, no nascimento do 2º filho, junto com a esposa, toda a saúde aí. Esse filho é mineirinho, hein? Do Eduardo Sacha, atacante do Atlético, que hoje acompanhou o nascimento do filho para entrar em campo amanhã normalmente contra o Atlético Paranaense. Para eu fechar, Emanuel, o goleiro Wilson, aquele goleiro que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, ele entrou na justiça, depois que deixou o Atlético, ele pedia R$1.600.000. Hoje, a decisão em 2ª instância no Tribunal Regional do Trabalho acolheu quase na integralidade o recurso do Atlético. E atenção o que aconteceu, hein? O Atlético foi condenado a pagar R$20.000 e o Wilson tem que pagar 160 mil de honorários. Ou seja, saiu no prejuízo aí. O Wilson estava pedindo 1.600.000 do Atlético, saiu no prejuízo de 140 mil na justiça. Ainda cabe recurso em Brasília, mas a gente sabe que em Brasília muito dificilmente haverá uma reversão, uma inversão desse quadro aí. É uma situação que foi comemorada pelo Lázaro Cândido da Cunha no Twitter pessoal. O Wilson foi pedir muita grana, saiu devendo, Emanuel.